Bom dia, Brasília. Bom dia, querido telespectador que madruga todos os domingos e que pode ver o programa Gilberto Amaral. Nós estamos nessa cidade maravilhosa, sonhada por Dom Bosco e construída por este homem notável que foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas Brasília é tão linda na sua arquitetura, tão linda nas suas plantações, nas suas árvores. Por exemplo, os ipês, a maravilha dos ipês. Toda bonita, digna de ser um bom dia, beleza? Cosete Ramos Gebrim. E é ela que conta um pouco da sua história para o programa Gilberto Amaral. Bom dia, beleza? Bom dia, doutor Gilberto. Contar uma história linda. Começa no Rio Grande do Sul. Eu, uma menina, nasci no Alegrete. Alegrete é uma cidadezinha pequenininha, perto da Argentina. Meu pai, um grande orador, que você conheceu, deputado Rui Ramos, é eleito deputado. Que hoje não existe mais? Grandes oradores, não. Você tem razão. Ele foi eleito deputado, veio para Brasília, e nós chegamos aqui, Brasília com paixão, 1960, antes da inauguração. Meu pai era tão apaixonado por Brasília que ele correu o Brasil inteiro falando de Brasília. Aí, quando nós chegamos, nós nos preparamos para a inauguração da nova capital. Minha mãe mandou fazer vestido novo, eu também. Eu era uma menina de 16 anos. Aí botei meu primeiro vestido de baile, todo branco. Chego no Palácio do Planalto. É esse que nós estamos mostrando? É esse que você está mostrando, esse vestido branco. Chego no Palácio do Planalto, no dia 21 de abril de 1960, inauguração de Brasília. Quem que me recebe na porta? Dona Sara e o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. A gauchinha linda de Alegrete. A gauchinha batia o coração, mas batia tão forte, porque nós éramos apaixonados por JK. A juventude, eu era da CASEB, a primeira escola de Brasília. Nós tínhamos 360 alunos e um dia o JK inaugura a CASEB. E foi assim, uma emoção eletrizante. Toda a meninada foi para a porta esperar a JK. Quando ele entrou, o pessoal gritava, presidente, presidente, e segurava nele e tocava, como que se quisesse dizer, presidente, o senhor é a nossa paixão, o senhor nós acreditamos, o senhor é um homem honesto, o senhor vai fazer um novo Brasil. E fez. JK fez um novo Brasil. Fez. Não fez um novo Brasil? Exatamente. É começar por Brasília. A começar por Brasília. E as metas sínteses, né? Todas as metas, e Brasília como aquela mais importante, a centro de todas as metas. JK era um homem de se amar. E a juventude de Brasília, de 1960, e eu sei porque eu fui presidente do primeiro Grêmio Estudantil JK, era uma juventude encantada com o nosso presidente. Gente, como nós tínhamos políticos diferentes. E o seu futuro? Eu vou falar exatamente dele. Quando eu era 60, eu me formei professora. A formatura, quem era o paraninfo? JK. Quem era a oradora da turma? Sua amiga aqui. Oradora da turma, aos 17 anos, falei para o presidente, e ele, tão emocionado, largou o discurso que tinha e preparou um outro, e falou de improviso. E, no final, escreveu com a mão dele algo que mudou a minha vida. Ele disse assim, o discurso da oradora da turma, Cosete Ramos, revelou tal altura intelectual, tal maturidade de cultura, que olho agora mais tranquilo a educação no Planalto. E aí vem meu futuro. JK estabeleceu o meu futuro. Eu era uma professora, fui fazer pedagogia, depois, não satisfeita, trabalhando no Ministério da Educação, mestrado na Califórnia, dos Estados Unidos, depois fui fazer doutorado na Flórida, nos Estados Unidos.
Então, a minha carreira, ele tinha me dado um legado, que via com mais tranquilidade a educação no Planalto. Eu tinha que ajudar a construir uma grande educação. O presidente JK tinha me dado esse legado. Então, eu escrevi mais de 50 livros, fiz palestras para mais de 350 mil pessoas, porque aquele legado determinou o que eu ia ser, uma grande educadora, que era o que eu queria ser. Cosette Gebrim é casada com Hassan Gebrim, que já ocupou vários cargos públicos e dos mais íntegros de Brasília. Bom dia, beleza? Quando eu imagino meu futuro, eu planejo as minhas escolhas. E a mais importante delas diz respeito à minha formação, a escolha do meu curso. Eu busco uma instituição com qualidade de ensino reconhecida, que ofereça para mim mais opções para construir uma carreira. E, claro, que possua tradição e priorize minha formação profissional. Faça você também a sua escolha para um grande futuro. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Olha aí, minha gente, o GDF quer ouvir toda a população. Por isso, está realizando uma série de conferências. E na próxima semana, dia 29 de agosto, acontece a segunda conferência de desenvolvimento rural e sustentável do DF. Vai ser no Cecif Contag, no Núcleo Bandeirante, das 9 horas às 5 da tarde. Com esta conferência, o GDF espera debater questões estratégicas para a construção de políticas públicas que visem ao pleno desenvolvimento da área rural de todo o Distrito Federal. A ideia é transformar os debates num plano distrital de desenvolvimento rural. E fique ligado, porque durante a conferência também serão escolhidos os delegados para a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário. Para mais informações, acesse o site www.agricultura.com.br. É o GDF chegando junto do desenvolvimento rural e sustentável. Bom dia a todos. Nós estamos aqui para falar de Atos Bucão, terminar o nosso bloco que começamos domingo passado, porque realmente Atos Bucão merece. Nós podemos mostrar para vocês nesse momento gravuras que foram editadas pela Arte Galeria. Nós começamos a editar essas gravuras em 2011, aos poucos, e terminamos em 2012 e fizemos essas gravuras juntamente com a Fundação Atos Bucão. São gravuras pós-mortem em homenagem a esse artista maravilhoso que é patrono dessa cidade. Por todo lado a gente vê a sua obra nos ministérios, no Itamaraty, no Palácio de Governo, no Senado Federal, na Câmara. Então, nós podemos sempre admirar esse trabalho magnífico que é desse artista único, espontâneo, lúdico, que é Atos Bucão. Maria Cecília Osório. Bom dia, Cecília. Bom dia, Gilberto. Você de volta a Brasília, o que você acha? Eu acho maravilhoso, eu amo Brasília. Você nasceu aqui? Nasci. Não, eu nasci em Goiânia, porque minha mãe tinha vindo em 59, mas aqui não tinha hospital. Eu nasci em Goiânia, mas nunca fiquei em Goiânia, né? Sempre fui criada em Brasília. E o que você fez em São Paulo durante todo esse tempo? Em São Paulo eu fui porque eu fiz letras aqui em Brasília
E Brasília é uma cidade maravilhosa, mas eu sempre senti muita falta aqui na cidade. Achei sempre a cidade muito acadêmica, ligada só ao pensamento. Acho que tinha pouca produção. Então, fui ao São Paulo tentar fazer alguma coisa de produção. Lá eu trabalhei com piso de resina, com fotografia, com site, e agora estou morando na Ilha Bela e trabalho com xilogravura. Vem sempre aqui a Brasília ajudar na mamãe, né? Sim, agora a gente está fazendo o levantamento histórico dos 50 anos da ASP. Tem fotos antigas maravilhosas, inclusive uma sua, né, que está parecendo um ator de cinema italiano, Marcello Mastroianni. Que beleza. Agora beleza o tempo mesmo. passa, não é, Cecília? Hã? É da Ação Social do Planalto, não é, que você está fazendo? Ação Social do Planalto. Aliás, nós vamos fazer um programa sobre os 50 anos da Ação Social do Planalto, mostrando fotos antigas daquela época. Sim, Dona Carmela, Salgado, a Yara Cury, Lícia, todas mulheres maravilhosas, tanto de imagem quanto de intenção, de ponto de vista sobre a vida, generosidade pelo resgate das crianças abandonadas, dos jornalistas, dos engraxates. Como é que você compara São Paulo e Brasília? Pois é, o trabalho da Dona Carmela, ela começou em São Paulo, de resgate dos meninos com a esposa do Getúlio Vargas. Então, quer dizer, a Dona Carmela foi uma pessoa que trouxe a Brasília uma experiência de São Paulo, né? Foi uma pessoa que modernizou a cidade em termos assim de filosofia, enfim, apesar de ter sido numa época de ditadura, né? Francamente de ditadura, mas ela foi uma pessoa generosa, de inclusão social, mesmo já naquele tempo, e trazendo de São Paulo uma ideia social. Maria Cecília, e esse lenço branco? Esse lenço branco estampado é o meu trabalho agora que eu faço na Ilha Bela, de xilogravura, que é um lugar maravilhoso, um lugar encantado, que para mim é um lugar assim que parece que todos os sonhos são possíveis. Então eu sempre tive muita vontade de fazer estilo. Lá eu comecei a fazer com um grupo de xilogravuras, a Laís Helena. E é um questionamento sobre os provérbios populares. Esse aqui é a cobra, Deus não dá asa à cobra, mas é uma cobra alada. Justamente, né, de tentar fazer um questionamento do provérbio popular, que, de certa forma, também é um bom senso. Mas tem que ver os dois lados sempre, né? É o meu ponto de vista. Você falou em sonho. Isso. E nós estamos aqui num sonho realizado, que era o sonho de Dom Bosco, Brasília. E você alegrou o nosso programa contando histórias com a sua inteligência e com seu brilhantismo. Muito obrigado. E Dom Bosco também é uma inspiração para o trabalho também de cidadania, resgate dos meninos, educação, formação, que é uma formação humana da pessoa. Muito obrigado, Cecília. Não só formação profissional, mas humana, integral. Quando eu imagino meu futuro, eu planejo as minhas escolhas. E a mais importante delas diz respeito à minha formação, a escolha do meu curso. Eu busco uma instituição com qualidade de ensino reconhecida, que ofereça para mim mais opções para construir uma carreira. E claro, que possua tradição e priorize minha formação profissional. Faça você também a sua escolha para um grande futuro. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil.
sua nova fase, agora aos domingos, o programa Gilberto Amaral traz uma novidade, o Momento Gourmet. Um quadro que vai deixar você aí de casa com água na boca. Os mais renomados chefes de cozinha da cidade vão estar aqui ensinando saborosos pratos com dicas e receitas. Se você perder algum detalhe, não tem problema. Acesse o nosso site gilbertoamaral.com.br e reveja esse e todos os outros programas. Lá você também vai encontrar a nossa coluna diária e ficar por dentro de tudo que é e será notícia. E hoje o programa Gilberto Amaral está aqui no Solar Uberaba, no Parkway, com os chefes Lino Fructuoso e Luiz Beto. Eles vão nos ensinar a fazer um delicioso risoto de camarões com morangos frescos. Vamos acompanhar? Agora, os chefes estão ali no fogão e vão começar a preparar o nosso risoto de hoje. Você que está em casa, pegue o papel e a caneta e anote os ingredientes. 500 ml de caldo de legumes, manter quente. 160 gramas de arroz arbóreo. 50 gramas de queijo mussarela, ralado grosso. 50 gramas de manteiga sem sal, gelada e cortada em cubos. 50 ml de vinho branco seco, 6 unidades de morangos frescos cortados em 4, 8 unidades de camarões grandes, limpos, sem casca e sem cabeça, meia unidade de cebola grande, 4 dentes de alho, 20 ml de azeite, sal e pimenta a gosto. E o chefe Lino está aqui refogando a cebola. Olha como está bonito, gente. O importante da cebola é que esteja transparente, né? Agora, acrescentando o arroz arbóreo. E qual que é a diferença do arroz comum para o arroz arbóreo? O arroz arbóreo é um arroz que tem amido. E o amido é exatamente o que precisamos para fazer o risoto. Todo mundo quer saber, né? Por que todo mundo usa vinho para fazer risoto? Bem, o vinho vai ajudar em 2 aspectos. Primeiro, nós fizemos uma deglaçagem. Isso vai chamar todo aquele amido que ficou impregnado no fundo da panela. E além do aroma agradável do vinho, ele vai dar a acidez necessária que a gente precisa para suavizar o prato. E agora eu estou aqui com o Luiz Beto, ele está selando os camarões. Olha que delícia, gente. Muito bonito, hein? Nós estamos agora dando uma leve cor nele. O camarão tem que ser levemente refogado, senão ele emborracha e não fica bom a textura ao dente. Como todo risoto leva caldo, o chefe está começando a acrescentar o caldo no risoto. Por que tem esse lance de ficar jogando caldo, de hora em hora, mexendo? Esse é o pulo do gato? Sim, principalmente a qualidade do caldo. O italiano chama brodo. O arroz, ele tem a segunda particularidade dele, que é absorver uma quantidade excessiva de caldo. Então, o caldo é essencialmente o gosto que vai ficar no risoto no final. E nós vamos colocando devagarinho o caldo para que ele vá forçando esse arroz a soltar o máximo de amido possível. E, com a evaporação, nós vamos concentrar o sabor do caldo e extraindo todo o líquido, toda a água expressível que não vai ter o sabor. Aqui, ó, tá vendo? Essa babinha aqui é exatamente o amido que está sendo extraído do arroz. O caldo faz acontecer essa química, extraindo todo o amido do arroz. Ok, vamos dar uma misturadinha bem de leve, para que não quebre os camarões, ok? E vamos acrescentar agora um morango, tá? Morango maduro, ok? E bem de leve, mexendo. E agora vamos tirar a panela do fogo, certo? E vamos levar para um lugar frio, no caso uma bancada gelada. E aqui vamos fazer a finalização do nosso prato, certo? Vamos acrescentar a manteiga gelada. E por que a manteiga gelada? Bem, a manteiga gelada, ela vai proporcionar a dissolução da manteiga no tempo para que ele se homogeneize junto com o preparo. Com isso, vai dar o brilho no preparo sem que ele fique gordo, sem que fique aquela camada de gordura suspensa. E agora, o queijo parmesão, ok? O importante do queijo, esse não tá.
é você ralar ele grosso, o ralo mais grosso, tá ok? Agora vamos para a montagem do prato. Eu vou utilizar agora um morango batido para dar um toque de cor nesse prato. E finalizando, os camarões, né? O toque do chefe. E aí, gostaram? Eu gostaria de agradecer a participação do chefe Lino Frutuoso e do Luiz Beto, nesse Momento Gourmet, que é o novo quadro no programa Gilberto Amaral. E também queria falar um pouquinho aqui, vocês dão aula, não dão aqui no Solar Uberaba? Sim, nós temos alguns eventos promovendo a alta gastronomia, certo? De forma fácil e descontraída. Como é que funcionam as aulas aqui no espaço? Bem, nós temos a bancada central, onde faz toda a apresentação do evento, e são 6 ilhas. Cada ilha comporta até 3 alunos, então entre 12 a 18 pessoas. Num ambiente bem requintado, bem confortável, com fogão, exaustor e todos os utensílios de cozinha disponíveis para que a pessoa possa desenvolver a sua veia de gourmet. E você poderia dar o telefone pessoal lá de casa, né? 3386-2989. Olha, se você quiser fazer sua inscrição para as aulas lá no site www.solauberaba.com.br, na guia Gastronomia. Gente, semana que vem mais uma delícia gastronômica aqui no nosso Momento Gourmet. Obrigada. Quando eu imagino meu futuro, eu planejo as minhas escolhas. E a mais importante delas diz respeito à minha formação, a escolha do meu curso. Eu busco uma instituição com qualidade de ensino reconhecida, que ofereça para mim mais opções para construir uma carreira. E claro, que possua tradição e priorize minha formação profissional. Faça você também a sua escolha para um grande futuro. Vestibular agendado Unieuro. Inscrições abertas. Você sabe de onde vem nossa energia? 40% da energia do Brasil passa por Furnas. São 15 hidrelétricas, 52 subestações e mais de 20 mil quilômetros de linhas de transmissão, responsáveis por gerar e transmitir 100% de energia limpa para 63% dos domicílios brasileiros. Além disso, Furnas está construindo 17 parques eólicos e é uma das empresas com mais projetos ambientais do país. Tudo isso para garantir o crescimento do Brasil junto com Furnas. Furnas, energia que impulsiona o Brasil. Toda esta biblioteca que vocês estão vendo neste consultório é sobre anatomia patológica. Nós estamos aqui com o pioneiro da anatomia patológica em Brasília, que é o Dr. Elcio Miziara. E ele em frente do seu local de trabalho. Dr. Miziara, o senhor aí vê tudo em termos de doença? Aqui eu vejo as biópsias que são feitas para o diagnóstico das doenças. E através do microscópio eu estudo as células e a sua estrutura para que eu possa dar um diagnóstico correto. Existem novas técnicas para aplicação dos exames em biópsia? Existem. Ultimamente nós estamos tendo agora, além dos exames de rotina, que são as biópsias usadas com coloração de rotina, nós hoje temos a chamada imunistoquímica, que é um exame baseado na aplicação de anticorpos para a detecção de antígenos e principalmente para o diagnóstico de tumores malignos. Hoje essa técnica está sendo muito utilizada, principalmente em câncer de mama, câncer de próstata e todas as neoplasias malignas nós podemos utilizá-la. E ainda mais, quando a neoplasia maligna ela não é bem diferenciada, a imunistoquímica ajuda ao seu diagnóstico. Dr. Miziara, velho companheiro, pioneiro, essas pesquisas encarecem o exame? Claro, porque a maioria delas é feita por anticorpos importados. Todo esse material é importado. Então, esses exames ficam realmente caros. Os convênios, de um modo geral, as companhias de seguro, eles pagam, eles autorizam, porque são obrigados a autorizar
na elucidação do diagnóstico, mas são exames realmente caros. Qual é a importância do Papa Nicolau? O Papa Nicolau foi uma das maiores descobertas do século passado e que até hoje ele tem aplicação muito importante na medicina. E só lamentamos que o Papa Nicolau, Jorge Papa Nicolau, que foi o idealizador desse processo de diagnóstico que ele descobriu, não tenha ganho o prêmio Nobel, dada a grande importância dele para a medicina. O exame Papa Nicolau ele é preventivo no câncer, principalmente câncer ginecológico. Quem é Papa Nicolau? Jorge Papa Nicolau é um grego, um patologista grego que morou em Nova York e fez toda a sua carreira em Nova York. Ele viveu na década de 40 e 50. Doutor Misiara, e o PAF? O PAF, que é a punção em agulhas finas, também foi outro grande avanço na medicina, porque com o PAF você pode dar diagnósticos de câncer de tireoide, ou melhor, doenças de tireoide, principalmente nas doenças de mama, quando o tumor ainda é pequeno e você tem necessidade de dar um diagnóstico preciso. Então você utiliza o uso de agulha fina e retira um fragmento desse material e encaminha para o patologista. Ele tem sido muito utilizado hoje, repetindo, principalmente em tireoide e mama. Essa pergunta é muito importante porque você faz em São Paulo um exame, no Rio dá um glisson diferente, em Brasília também diferente. Por que essa diferenciação no glisson? Glisson. O teste, o grau de Glisson é o grau que você determina o grau histológico do câncer de próstata. Não há uma diferença, assim como você está dizendo, grande. Na verdade, há uma pequena... ponto, 2 pontos. Pontos, sim, porque a classificação é muito subjetiva. Então, vai do patologista. O patologista ele pode interpretar um Glisson, por exemplo, 3 mais 3, 6, e o outro patologista interpretar 3 mais 4, 7. Essa diferença não é lá muito grande. Quando há uma discrepância, aí sim, aí torna-se necessário. Em geral, há um padrão mais ou menos determinado na classificação de Glisson para tumores de próstata. Agora, nós estamos vendo aqui um microscópio, né? Aqui nesse microscópio você já dá o resultado do Glisson. Já, olhando a lâmina... Não precisa passar em mais lugar nenhum? Não. Muitas vezes, há uma pequena suspeita de câncer de próstata e você tem umas glândulas que nós chamamos atípicas. Aí, então, nós pedimos o exame de imunistoquímica. O exame de imunistoquímica é preciso e vai dizer se aquilo realmente é uma proliferação atípica, não é câncer ainda, ou se já é um adenocarcinoma. Então, a imunistoquímica aí é muito importante. Eu gostaria de só salientar uma coisa, Gilberto, que é muito, muito importante. Tem muitas pessoas e às vezes até nos tribunais, quando há discussão sobre doenças diagnosticadas por patologistas, costuma-se dizer o patologista deu o diagnóstico final. Esse conceito acabou. O patologista pode dar um diagnóstico, mas muitas vezes esse diagnóstico tem que ser comparado com o achado clínico. Eu diria, a clínica ainda é soberana. O seu patologista deu um diagnóstico que discorda dos achados clínicos, há necessidade, então, de uma discussão, há necessidade de uma pesquisa maior. Esse conceito de que o patologista dá a palavra final é um conceito que caiu, é errôneo. Hoje a medicina é um trabalho de equipe e todos têm que participar no diagnóstico do paciente. Por isso que o Dr. Elcio Misiara é soberano em patologia no Brasil. Isso é bondade sua. Obrigado.